você aqui no canal. Quem que não gosta de um pão quentinho? Com aquela manteiguinha derretendo. Bom, né? Eu vou ensinar vocês a fazer pão caseiro. Olha só. Uma maneira fácil, rápida e econômica, e sem bagunça na sua cozinha. Para você ter noção o quanto essa receita é econômica, com 1 kg de trigo eu fiz esse tanto aqui, ó. Olha que lindo! E que fofinho, olha. Aqui tem 1,6 kg, no final deu 1,6 kg de pão. Uma pessoa que faz pão caseiro, pão em sua casa, sabe o quanto é difícil fazer. Primeiramente acertar o ponto, depois o trabalho que dá para fazer esse pão. Tem muitas etapas, tem que sovar a massa, cilindrar, pôr para crescer, e depois de tudo isso ainda tem que repetir de novo, e aí sim moldar o pão, pôr ele para crescer de novo e assim assar. Esquece tudo isso que eu te falei, que isso só de falar já cansa. Mas eu hoje vim aqui para lhe dar uma dica. Você esquece tudo isso que eu falei. E vamos então para a receita, que eu vou lhe mostrar como fazer. Você vai abolir todas essas etapas aí. Você vai simplesmente preparar a massa, pôr a massa para fermentar, modelar e pôr passar. Fácil, não é? Quer saber como é que faz essa receita? Continua assistindo o vídeo até o final. Para fazer o pão, você vai precisar de 1 xícara de água morna. O segredo desse pão está na temperatura da água. A água não pode estar muito quente e nem muito fria. Se estiver frio, o seu pão não vai crescer. E se estiver muito quente, você vai matar enzimas do fermento. Porque o fermento é o fermento biológico, ele é vivo. Para saber o ponto certo da água, você vai pegar a água e vai pegar um pouquinho e vai colocar no seu pulso. Se você suportar, o fermento também vai suportar, tá? Se você não suportar a temperatura, você vai matar o fermento. E aí seu pão não vai crescer, sua massa não vai ficar aquela massa fofinha e bonita. Uma xícara de chá de água morna, 2 colheres de sopa de azeite. O meu azeite, gente, ele tá assim grossinho, meio diferente, meio esquisito, porque o meu azeite eu que faço. Eu não compro azeite pronto. Por quê? Porque o azeite que normalmente a gente encontra no mercado, ele é um azeite composto, ele tem outro óleo em sua composição. O que eu faço? Eu pego e compro azeitona, bato com um óleo de milho ou de soja, o que tiver ali na hora, tá? Bato bem ele no liquidificador sem a água, tá? E ele vai ficar assim, ó. Para você conseguir um azeite puro, tem que ser um importado. E ele é muito caro. Na nossa cidade a gente nem compra, tá? Então eu mesmo for para ter um azeite composto, com mistura de outros óleos, eu mesmo faço na minha casa. E fica ótimo, fica uma delícia. Você faz aí na sua casa para você ver. 1 colher de sopa de açúcar. 1 de fermento biológico, o papão. Sal. Eu coloquei aqui 1 colherzinha de chá, mas pode ser a gosto, tá? Agora é que vem o pulo do gato. Aqui você não vai jogar toda a farinha, você vai colocar um pouquinho só de farinha. Coloca assim o suficiente para ficar assim com uma textura do mingau ralinho, tá? Eu vou colocar como se fosse umas 3 colheres. Vou colocar mais um pouquinho. Tem que ficar uma textura do mingau bem ralinho, tá? Mistura ele e deixa ele aqui uns 10 minutinhos, às vezes até menos.
ele vai crescer, vai ficar todo espumosinho. Gente, essa receita é muito especial pra mim, porque ela veio num momento que eu precisei muito, que eu tava precisando muito. Como toda mulher brasileira, a gente trabalha durante o dia e à noite, quando a gente chega, a gente ainda vai deixar tudo pronto para deixar para a família da gente. Umas 2 vezes por semana, tirava para fazer pão para os meus filhos que eram pequenos. Eu estava até tarde da noite fazendo pão, do jeito tradicional. Aquele jeito que a gente faz, cilindra, amassa, sova, entendeu? Então eu ficava até 2, 3 horas da manhã conversando com minha mãe. E eu me queixei que eu estava com sono, cansada. E ela perguntou por quê, e eu falei que era porque fiquei até tarde fazendo pão. E aí ela falou que não fazia mais pão da maneira tradicional, como fazia quando a gente era criança. Ela me ensinou essa maneira aqui. Gente, foi assim, foi muito bom, foi uma dica muito boa. Em meia hora eu fazia todos os meus pães. Sei que da mesma maneira que foi importante para mim, vai ser importante também para você essa dica. Você comenta aqui embaixo do que você achou da receita, tá? Agora eu vou deixar aqui crescer e depois eu volto para mostrar para você. Depois que deixamos aqui ele fermentando, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Cheio de espuminha. Você pode mexer. E aí você vem com a farinha. É só você mexer ele, só fazendo uma observação. Se sua massa não ficar com essa consistência, ficar mais mole, é só você ir acrescentando aos pouquinhos mais trigo, tá? Até ficar com essa consistência. Agora a gente vai pôr uma forma. A forma eu só untei com óleo, tá? Só com óleo. Vai deixar ele crescer por mais ou menos uns 10 minutinhos, tá? Ou ele dobrar de tamanho e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, com mais ou menos 40 minutos, tá? Vai depender também do teu forno. Caso você queira moldar ele, moldar o seu pãozinho, é só você pôr mais trigo. E aí você vai conseguir moldar ele. Essa receita, ela rende um pãozinho de 400 gramas. Cresceu, olha como ficou, gente. Parece mágica, né? Não, mas não é mágica, é química. Agora é só a gente pôr ele pra assar, tá? E se você quiser fazer mais, por exemplo, igual eu fiz aqui 1 quilo, é só você ir dobrando a sua receita. A receita que eu te passei é para um pão de 400 gramas. Para ele ficar com essa cor bonita, você pincela ovo batido com garfo mesmo, só um batidinho ali, com uma pitadinha de mel, que aí o açúcar do mel vai deixar essa cor bonita, tá? Pode ser só o ovo também, mas não vai ficar tão bonito assim não, tá? Ou você pode pôr o açúcar também no ovo, que vai ficar também muito bom. Eu quero aproveitar e mandar um grande beijo pra minha mãezinha, que tá lá no Mato Grosso, a 3.000 quilômetros de mim. Mãe, essa receita eu dedico a você, foi de grande ajuda. Obrigada, viu? Por tudo, nem só pela receita, mas por tudo. Olha só que lindo. Fofinho. E olha aqui o resultado da nossa receita. Fofinho e saboroso. Uma receita fácil, rápida e econômica. E sem bagunça na sua cozinha. Agora é só você fazer e bom apetite. Se você gostou dessa receita, deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Dê seu joinha e compartilhe. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!